Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula nossa de mercado consumidor. A gente já falou sobre os 4 fatores motivacionais da compra. A gente já falou sobre os 5 passos que o cliente dá para consumir um determinado produto que está sendo oferecido no mercado. Hoje a gente vai falar um pouco a respeito de questões relacionadas à segmentação de mercado e público-alvo. Isso é um assunto que alguns de vocês já viram, mas dentro desse contexto onde a gente vem falando muito a respeito de fatores que motivam o mercado a consumir, os passos que o consumidor moderno dá para adquirir determinados produtos. A gente tem que falar um pouquinho a respeito de segmentação e público-alvo. E isso é importantíssimo para que as empresas possam atuar de forma satisfatória dentro desse mercado que é tão vasto e é tão diverso. Eu li uma vez uma frase que fala o seguinte, que a maior ignorância dos homens de negócio é justamente não saber quem são os seus consumidores, ou seja, não saber qual é a característica do seu público-alvo. Não saber quem são os seus clientes pode ser o pior dos erros para uma determinada empresa. Por isso, hoje, grande parte das empresas estudam essa questão do seu público. Eles querem saber detalhes de quem são aquelas pessoas que consomem, que compram um determinado produto. E muitas empresas avançam violentamente nesse sentido. Como a gente já mostrou em outras aulas, algumas aplicam pesquisas para que as pessoas possam colocar ali uma série de informações que elas vão analisar ao longo do processo para entender as características desse público. Como a gente já falou lá no outro curso de marketing, entender do público é essencial para que a gente possa realizar atividades que permitam que a gente obtenha um maior sucesso no mercado. Então, entender a característica do público, entender suas preferências, entender o seu gênero, onde trabalha, uma série de questões é muito importante para essa tomada de decisão, no caso mais precisa. Por isso, a identificação, e consequentemente a segmentação do mercado, ou seja, a gente olhar para o mercado que é vasto e conseguir enxergar ali dentro quem é que faz parte daquele grupo de pessoas que vai consumir o que a gente oferece. Por isso que essa segmentação, essa análise hoje é uma ação que está sendo muito adotada. Quando você está nas redes sociais, a segmentação ela se torna mais fácil. Porque a própria ferramenta, ela te dá uma série de, digamos assim, elementos que você pode usar para entender um pouco mais do seu público, né? Aquelas pessoas que compõem o mercado consumidor e que vai consumir, de certa forma, o produto que você oferece. Então, eu tenho visto na minha timeline do Instagram, por exemplo, alguns anúncios do tipo, procura-se capricorniano que queira ser um empreendedor, e por aí vai, né? É muito interessante isso, porque quando você é abordado dessa maneira, parece que a empresa está falando com você, né? Então a linguagem ela é muito mais direta, ela atinge muito mais o seu psicológico. Quando nós falamos, né, de fatores psicológicos que motivam o consumo, a gente está falando exatamente disso. São gatilhos que são soltos e que atingem diretamente o nosso cérebro e que a partir dali conduzem para uma determinada ação. Então, quando a gente vê no feed, né, de Facebook, Instagram, essas coisas, alguém te chamando e parece que aquilo ali é para você, porque te chama pelo seu signo, fala da sua idade. Há algumas camisetas que colocam, quem nasceu em 1900 e não sei quanto, isso, é aquilo. Parece que aquela mensagem está sendo feita diretamente para você. Então essas são estratégias que vão fazer com que realmente o mercado se sensibilize em relação àquilo que a empresa está oferecendo. E é interessante perceber que é muito do que nós comentamos anteriormente, né? Então, é a utilização, sim, de fatores sociais, culturais, psicológicos, que vão nos atingir diretamente e vão nos mover, né? Vão nos levar para um determinado consumo. Então, hoje, a gente vê cada vez mais o oferecimento de determinados produtos específicos para cada um de nós. Como eu falei, nas redes sociais, isso é mais fácil de acontecer, porque quando a empresa vai fazer algum tipo de publicidade
nessas redes sociais, no Instagram, por exemplo, ela delimita, ela segmenta, né, de uma forma muito precisa aquele público que ela quer, no caso, atingir. Então, tem um passo a passo ali quando você vai, por exemplo, fazer publicidade, propaganda no Instagram. Você diz que quer promover alguma publicação que você fez. A partir dali, a ferramenta já te pergunta: vem cá, quando você promover essa publicação, você quer levar o consumidor para onde? Quer que ele seja direcionado para o seu site? É uma possibilidade. Quer que ele seja direcionado para a sua página, para o seu perfil do Instagram, por exemplo? Pode ser o Facebook também, né? É uma outra possibilidade. Então, assim, a ferramenta já te apresenta ali algumas possibilidades. O Facebook, ele apresenta até mais possibilidades de você direcionar o consumidor do que o próprio Instagram. O Facebook te abre a possibilidade de direcionar a pessoa para o e-mail, para o WhatsApp, né? E uma série de outras coisas. Então, ali num primeiro momento, a gente já informa como é que a gente quer que aquela pessoa que, de certa forma, vai ser atingida pela nossa publicação, ela seja conduzida. Depois ele pergunta: vem cá, qual é a característica do público que você quer, no caso, atingir? E aí, lá tem diversas opções. A idade, de 18 a 65 anos, né? Mais homens, mais mulheres, e por aí vai. Então, você pode delimitar esses parâmetros de tal maneira que você atinja diretamente aquelas pessoas que, de repente, você sabe que tem uma afinidade com aquilo que você está oferecendo. Se você não sabe, né, quais são as características desse público, a própria ferramenta já te dá isso também. Ela te diz: olha, a maioria das pessoas que veem as suas publicações são homens ou são mulheres, moram em um determinado local, tem uma faixa etária de tanto. Então, a própria ferramenta já nos apresenta essas informações. Depois, um próximo passo é justamente você definir o alcance daquela publicação que você vai fazer. Ah, você quer que essa publicação vá em que local? E ali você tem como colocar o nome da cidade, por exemplo. Ela delimita aquela publicação para pessoas que estão dentro daquela área. Ah, eu quero que pessoas do DF inteiro sejam atingidas. Então, se nós temos uma empresa que oferece serviço para o DF inteiro, essa opção ela pode ser aceita. Se nós somos uma empresa que oferece serviços e produtos para o Brasil inteiro, então essa opção ela pode ser, no caso, acionada. Então é muito bacana como que você tem a possibilidade de segmentar aquilo que você vai, no caso, publicar. Né? Por último, se pergunta: quanto você quer gastar no anúncio? E a partir daí, cada valor que você coloca, a própria ferramenta já te mostra mais ou menos quantas pessoas podem ser, no caso, atingidas. Se você vai investir R$5, ele te dá um número de tantas pessoas podem ser atingidas. Se você vai investir R$100, ali a própria ferramenta já te dá um outro número em relação à quantidade de pessoas que podem ser atingidas. Então, assim, a internet hoje se tornou um meio onde a gente pode segmentar em muito a nossa publicação e a comunicação daquilo que nós queremos, no caso, oferecer. Eu estou falando mais do Instagram, mas isso também pode ser feito no Facebook, isso também pode ser feito no Google, no YouTube, né? Todas essas ferramentas, elas seguem mais ou menos a mesma lógica em relação às possibilidades de divulgação daquilo que eu quero oferecer no mercado. Por isso, essa segmentação que nós colocamos anteriormente, a identificação do público-alvo, ela é essencial.